assistir pela internet, em nome de Jesus. A minha oração é para todos que aqueles têm buscado, Pai, aqueles que têm clamado a Ti, Senhor. E eu oro, meu Deus, para aqueles irmãos, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa o vizinho da direita, abençoa o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Que o Senhor, Pai, possa derramar Tuas bênçãos, Pai, em todas as áreas da vida deles, Pai. Que eles sejam, Pai, abençoados nessa noite, Pai, em todos os dias da vida deles, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Pai. Eu declaro bênçãos, Pai, sendo derramadas, Senhor, para os moradores aqui do bairro de Guerra. Bênçãos sejam derramadas, Pai, em nossa casa, em nossa família. Escuta o clamor, Pai, desse pai, dessa mãe que tem clamado a Ti por um milagre, Senhor. Escuta o clamor desse homem no qual, Pai, tem buscado, Senhor, clamado a Ti, Pai, por algo, Senhor. Eu não sei o que ele tem pedido, eu não sei, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que ele tem pedido, que ela tem pedido, Pai, esteja dentro dos Teus princípios, Pai, que o Senhor venha operar, meu Deus. Opera, Pai, a Tua Shekinah, o Teu poder. Que haja transformação, Pai. Que haja restauração. Que haja o Teu mover nessa família de tal forma, Pai, que não só esse que clama a Ti, mas toda a família seja transformada pelo poder do Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos a cada domingo, quinta, cada dia, cada ano, Pai, estarmos aqui para Te adorar, sempre em espírito e em verdade, Senhor. E que o Senhor seja sempre o foco, Pai. Que o Senhor seja sempre o centro de nossas vidas, Pai. Porque a nossa vida está em Ti, nós dependemos de Ti, somos salvos através do Senhor. Ah, meu Deus, então nós agradecemos nessa noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Ah, Pai, porque nossa dependência não está naquilo que nós vemos, nossa dependência não está naquilo que sentimos, Pai, mas está naquilo que o Senhor nos deu, Pai, através da cruz do Calvário, Pai. Então nessa noite, meu Deus, que nós possamos sim, Pai, nessa noite, Pai, receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, prepara o ministro dessa noite, Senhor. Ah, toca, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que antes do Senhor falar conosco nessa noite, o Senhor já tratou no coração do Teu amado. O Senhor já falou o coração do Teu servo, do Teu filho, Pai. Ah, meu Deus, eu como ministro do Teu Evangelho, Senhor, eu oro pelos familiares do pastor Paulo. Eu oro por sua esposa, filhos e toda a família, Pai. E que ele possa cada dia, Pai, caminhar, triunfar de glória em glória, Senhor. Leva o Teu filho em lugares altos. Em nome de Jesus, Senhor. Meus amados irmãos, chegou o momento dos dízimos, a oferta à casa do Pai. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés, em nome de Jesus. Apresente alguém da tua família. Apresente. Eu quero fazer diferente, meu Deus. Vindo de Belo Horizonte para cá, próximo ao sinal aqui dos Santos do Monte, irmãos.
eu vi um rapaz deitado ali. Ali havia umas ferramentas de trabalho dele. Havia um skate, havia, eu não sei como que chama, de fazer aquelas coisas para cima. Mas eu olhando ali, eu falei com meu filho, ali há uma pessoa numa situação de rua. Mas o Espírito Santo falou, ali há um trabalhador. Ali há uma pessoa que está precisando de ajuda. Ali há uma pessoa que está precisando ser liberta. Ali há uma pessoa que tem uma história para contar. Ali há uma pessoa que um dia nasceu do ventre de sua mãe. E a sua mãe encheu de esperança por aquela criança que nasceu. Sabe, o Espírito Santo foi falando isso ao meu coração. Mas antes de orarmos aqui, entregar os nossos dízimos, a nossa oferta, eu quero orar por essa pessoa. Não deu para saber se é um jovem, a idade, mas deu para saber que é uma pessoa que está perdida nesse mundo. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar por ele. Pastor, mas essa pessoa, talvez ela é violenta. Sim. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que o nosso coração está cheio, a gente vai soltar. Tudo aquilo que a gente vai reagir, seja com algo violento, uma palavra talvez de ira sobre aquela pessoa, porque o nosso coração está daquele jeito. Da mesma forma que hoje nosso coração está cheio desse louvor maravilhoso da presença do Pai, eu creio que esse jovem também ele pode ser transformado. Eu creio que o mesmo sonho que Deus sonhou para mim, para vocês, é o mesmo que Ele sonhou para aquele jovem. Ele só teve a infelicidade de talvez entrar num lugar que talvez para ele não tem saída. Talvez ele aprendeu coisas erradas que foi manipulado ou ensinado através de falsas amizades. Porque ninguém nasce com a maldade no coração. Uma criança, quando ela nasce com a inocência, a pureza que todos nós nascemos. Mas o mundo oferece perdição, oferece maldade, oferece coisas ruins, oferece fome, sabe, oferece droga. E é onde legiões aproveitam e entram. Mas ele não é menor e nem maior do que nós. E ali naquele momento eu tive esse momento de quando eu ouvi o Espírito Santo falou comigo, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, quando o Senhor falou ao meu coração ali, eu tive a percepção, um outro olhar para esse jovem. Eu te peço, meu Deus, transforme a vida desse rapaz, transforme a vida dele, transforme de tal forma que o teu sangue seja derramado sobre essa vida. Se ele for usuário de droga, em nome de Jesus eu quebro toda a maldição do vício da droga, demônios que estão apossados daquela alma, fazendo com que ele venha se drogar. Talvez há uma ferida no coração desse jovem que está fazendo com que ele venha viver essa vida. Eu não sei, Espírito Santo, mas nós levantamos o nosso clamor a Ti, e eu te peço nesse exato momento, vai de encontro a ele. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da miséria, vai saindo dessa vida.
Ora, Senhor, para que esse jovem, ele venha para uma clínica, ele venha ser cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quem achou, diga amém. Deus é bom. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Interessante, meus amados, que no versículo 8, no qual nós lemos aqui, fala do amor de Deus para conosco. Interessante também que no versículo 7, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, ou seja, nós somos apenas mordomos daquilo que nós ganhamos. Sabe por quê? Porque nós administramos ali aquilo que ganhamos, mas quem dá aquilo que vem para a nossa casa, o nosso sustento, é Deus. Ele é o sustento, Ele que derrama a provisão, é Ele que cuida. Então, que tudo aquilo que você vier ganhar, que vocês tenham entendimento, sabedoria, e que vocês possam, tudo que vocês ganharem, colocar em cada lugar, nos devidos lugares, para que vocês não venham usar de uma forma abusiva. Como assim, pastor? Há muitas pessoas que gastam o seu dinheiro para comprar excessivamente sapatos, roupas, e esquece de trazer o pão ali para... Deixa de comprar algo para os filhos, porque precisa de uma bolsa nova. Deixa de comprar algo, sabe, para estar colocando no corpo. Não é errado. Tudo que é de forma excessiva vai levar a algo errado, seja na finança, seja em qualquer área da sua vida. Receba dessa palavra e eu convido os irmãos a virem à frente que trouxe os seus dízimos e ofertas. Amém.
Senhor, aleluia. Bendiz ao Senhor, Senhor, em nome do Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Eis aqui a tua filha, tua serva, Pai. Eis aqui uma mãe, eis aqui uma trabalhadora, eis aqui, Pai, uma mulher no qual tem usado, Senhor, o Espírito e verdade. Eu não sei, Pai, se ela tem pedido, mas eu tenho certeza, Pai, que a cada momento que ela levanta e te agradece, Pai, todos os dias. E esse agradecimento no qual, Pai, ela clama ao Senhor todos os dias para agradecer, Pai. Ela é uma posição de filha, Pai. Eu aqui, Pai, em concordância, orando com ela, Pai, eu declaro, Pai, o manancial cujas águas nunca menos será sobre a vida dela. Eu declaro sobre a tua vida, mais de Deus. Eu declaro que a cada dia você aprofunda no conhecimento da palavra, que ela é viva e eficaz. Você vem a cada dia viver conforme a vontade do nosso Senhor. Aleluia. E aqueles que buscam Ele verdadeiramente saibam que há um reconhecimento da parte dos céus do trono dele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida prosperidade. Eu declaro saúde. Eu declaro mente sarada. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está visitando a casa dos teus filhos. Essa mesma paz que nós estamos sentindo aqui, a paz do Espírito, seja sobre a tua casa, sobre os teus filhos, seja onde quer que não colocar para os teus pés, Senhor. Que essa paz, Senhor, qual nós estamos sentindo, venha sobre a vida de cada um deles. E eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Deus é fiel. Nosso pastor Paulo tem uma palavra para nós essa noite. Vocês estejam receptivos a ouvir a palavra em nome de Jesus. Amém? Pastor Paulo, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou estar passando o microfone. Em nome de Jesus. Que o pastor seja o santo. É que vocês possam sim aprender com esse homem. Aprender o que Deus colocou no coração dele nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estiverem assistindo online. A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Antes de começar, eu quero fazer uma coisa que está aqui no meu coração que Deus está falando. Pega a sua Bíblia e diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu amo a palavra de Deus, porque ela me liberta, porque ela me ensina, porque ela é o meu alimento diário. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, pelas suas palavras. Obrigado, Deus, porque eu sei que eu me esvazio, eu me recolho a minha insignificância, mas o Senhor é maior agora para todos sempre. Bom, a palavra que Deus me trouxe é uma palavra que eu fiquei até assim satisfeito, porque Deus trouxe trazer isso para mim. É uma coisa que eu vivi na minha vida. A palavra é a batalha contra o bem e o mal. Eu vou iniciar dando testemunho meu, tá? Como desde
tempo em que eu não era filho de Deus. Eu era do mundo. Tinha consequências do mundo. Vivia no mundo. Eu era católico. Então eu vivia. E às vezes nem na igreja católica eu ia. Então, uma das coisas que o mal me pegou foi na bebida. Então eu bebia e o que acontecia? Eu me transformava. Em muitos locais, outras religiões, eles consagram a bebidas, a santos, essas coisas. Mas eu não sei se acontecia comigo isso. Mas um belo dia, eu, de manhã, ao levantar, eu me vi chorando, triste. Por quê? Porque aquilo podia acabar com a minha família. Aquilo poderia destruir a minha família. E houve um arrependimento. E o mal tentou de tudo quanto é jeito eu não procurar ninguém que fosse de uma igreja evangélica. E quando eu fui buscar um irmão que era capelão, falo para vocês o quão o mal ele, quando ele sabe que ele vai perder, não quer perder. Ele colocou como se fossem bolas de ferro nos meus pés, que eu andava assim para até chegar a esse. Eu não conseguia caminhar. Mas na hora que eu cheguei até ele o Espírito Santo já havia tocado nele e feito o quê? Falado para ele. Ele sentiu que havia um peso grande em cima de mim. Entramos para dentro do carro dele. Ele mandou fechar os olhos, ele olhou. De repente, quando eu fechei os olhos, eu vi uma nuvem negra, escura. A partir do momento que eu fui repetindo as palavras e aceitando aquela oração, a nuvem negra começou a dissipar, começou a subir. E de repente eu vi tudo branco. E naquele momento, eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero falar com isso? Aí vocês vão falar assim: não, pastor, então o senhor depois disso foi? Não. O mal queria que eu voltasse para ele. O mal queria de tudo quanto é jeito. Tinha pessoas que, onde às vezes no bar onde eu bebia, eu passava às vezes perto. E aí, vamos tomar um copo aí? Eu falei: não. Eu não bebo mais. Mas uma das coisas interessantes que Deus mostra pra gente, muitos aqui devem conhecer, tem aquela cerveja sem álcool. E eu fui pro sítio do cunhado meu. Eu falei: não, a cerveja sem álcool, ela não é alcoólica, então não tem problema. Enganam-se, irmãos, porque quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Ele não faz pela metade, não. Eu fiquei tonto com a cerveja assim. Aí Deus falou comigo: nem isso eu quero. Amém, Senhor. E a partir do momento eu comecei a travar batalhas contra o mal. Porque ele queria que eu voltasse. Ele queria me derrubar. E muitas das vezes, nós, até hoje, não sei com vocês, mas até hoje, ele me incomoda. Ele mexe, ele tenta. Porque os que são dele, gente, ele está nem aí. Ele está nem preocupado em falar que ela é meu, eu não vou incomodar ele, não. Deixa quieto. Mas os que ele sabe a qual ele perdeu, ele fica esperando só para que você caia. E uma das coisas também que Deus colocou é
é sobre uma questão que a gente, às vezes, a gente no decorrer da nossa vida, ou depois que convertemos alguma coisa, tem pessoas que se levantam contra a gente, se tornam inimigos da gente. Mas Deus, em Romanos 12, ao 17 e 21, quem quiser seguir pela sua Bíblia pode seguir. Romanos 12, 17 ao 21. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Sabe que a palavra de Deus fala? Gente, eu já tive pessoas que tentaram praticar o mal comigo. E o que eu fiz? Orei, fui orar. Eu não bati de frente, eu fui orar. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a própria palavra está nos ensinando que nós não temos que lutar contra aquela pessoa. Deus vai cuidar dela da forma dele, ensinando, exortando, mostrando para aquela pessoa que ela está errada. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Isso é para nós seres humanos. Tem hora que às vezes tem gente que fala assim: isso é difícil fazer isso. Se o cara é meu inimigo, eu vou dar de comer para ele, eu vou dar de beber para ele. Sou louco. Que alguns falam, mas o cristão não. Aí Deus fala assim: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aí eu fiquei intrigado e falei assim: Senhor, o que seria brasas? Amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Aí procurei. Brasas de fogo sobre sua cabeça é uma expressão bíblica que significa responder ao mal com o bem. Ao ajudar o inimigo, você causa nele um intenso remorso, vergonha ou reflexão, agindo como um fogo que derrete a hostilidade e promove arrependimento em vez de vingança. Então, quer dizer, quando você faz isso para o seu inimigo, você está tomando brasas vivas sobre a cabeça dele. Aconteceu uma coisa entre eu e o primo. Ele não é cristão, ele é do mundo, e é do mundão mesmo, ele é igreja católica, ele não vai para a igreja. E aconteceu uma situação que ele até falei isso com o pastor Gênero, ele mandou umas mensagens para mim, houve um desentendimento, aí mandou umas mensagens para mim, e com a carinha do cabelo assim, nervoso, eu nem vi. Deus falou: você não vai ver isso não. E como consequência da namorada dele, uma coisa meio assim. Eu bloqueei ele, bloqueei a namorada dele, certo? Conforme Deus me dirigiu. Aí
vocês vão falar assim, o cara não vai querer pegar esse cara na esquina e dar umas frauditadas nele, bater nele, tomar vergonha na cara. Não. Todos os dias, quando eu estou orando de manhã, eu falo, Senhor, abençoa o Lucas, abençoa a Márcia. Pai, que o Senhor dê a paz para eles, que o Senhor os livre de todo mal. Pronto. Estou sossegado, estou tranquilo. Numa hora, no tempo de Deus, uma hora que ele for totalmente tocar, ele vai me curar. Mas nós temos que também entender que o tempo é o tempo de Deus. Mas, dentro disso, nós vemos que naquela época, no Velho Testamento, em Gênesis 26, 12, 17, Gênesis 26, 12, 17, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Uma das piores coisas, a inveja. O que fala dos filisteus, mas hoje em dia nós temos isso muito. E o espírito de inveja, quando ele pega uma pessoa, eu vou falar com você, o pastor Gênero sabe disso, é terrível, é para você libertar, é coisa terrível. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Você vê que a ira, a inveja, provocou naquele povo, nos filisteus, eles tamparam os buracos. E onde ali manavam águas, lugar terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então, Abimeleque sentiu aquela opressão. Não, esse cara está crescendo. Em vez dele fazer assim, não, que Deus abençoe ele, que Deus prospere ele mais, não. Ele falou: sai daqui, some daqui. Então ele falou, então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Agora nós vamos em Gênesis 26, 32. Gênesis 26, do 26 ao 32. Aí, por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Isaque ainda fala com ele, né? Como se diz: pai, você faltou só me chutar, me fazer qualquer coisa. O que você está fazendo? O que é que você veio me procurar? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Quer dizer, Abimeleque, quando Isaque saiu da terra de Abimeleque, naquela época tinha um grande problema de
vamos colocar nos dias de hoje, assim, de escassez. Não estou falando que aqui tem alguns lugares, tá? Algumas cidades tem problema de escassez, alguma coisa e tal. E lá naquela época tinha isso. Então, quando Abimeleque tirou Isaac de lá, o que aconteceu? Ele não começou a ver nenhum fruto. Ele começou a ver que a presença de Isaac era uma presença que tinha Deus. Deus dentro. Então ele fala: queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Quer dizer, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. O homem, na hora da necessidade que ele vê, ele vai falar o quê? Não, eu não fiz nada com você não. De jeito nenhum. Quer dizer, ele expulsou ele, tacou terra nos poços lá, acabando os poços tudo, então ele não fez nada. Mas é a atitude do homem, isso aí é o que a gente fala, é a atitude carnal. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Quer dizer, esse banquete, historicamente, não era coisas de resto que ele tinha em casa, que ele tinha com ele. Não, ele pegou coisas novas. Ele banqueteou eles, mostrando para eles o seguinte: você me fez essas coisas, mas eu te dou isso. Eu te dou esse banquete, essa honraria. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. O que eu quero falar com isso? Isaac, em um momento, ele podia se vingar deles. Não, ele não vingou. Porque Isaac sabia que o amor que ele tinha a Deus, como cristão, como um homem que amava Deus sobre todas as coisas, como um homem que sabia que não é através da vingança, não é através disso que ele ia ganhar. Se ele tivesse feito coisas às vezes nem água eles poderiam achar. Porque Deus ia falar: é assim que você vai tratar uma determinada situação? Tudo bem. Mas não. Depois disso tudo, o cérebro dele fala: achamos água. Vamos lá em 2 Reis 6, 8, 23. 2 Reis 6, 8, 23. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quer dizer, o rei achava que tinha alguém infiltrado dentro de Israel, falando para que tudo que ele amava ele não conseguia, o que ele tentava fazer ele não tinha êxito. Respondeu um dos conselheiros:
nenhum de nós, majestade. E Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou ao rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo, quando me informaram que o profeta estava em Dotã. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que o profeta quis dizer, gente? Que pode vir 1 milhão, o que for, mas o que está comigo, esse Deus maravilhoso, esse Deus ao qual eu sirvo, esse Deus que eu sei que eu posso confiar nele, porque eu sirvo a ele, ele está ali, ele está à frente disso aí. Então, olha lá. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mexe, né? Como se diz, né, gente? Mexe com ele. Vai. Você acha que é fácil assim? Pegar um servo de Deus? Não. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então eles o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Presta atenção que tudo que Eliseu falava a Deus, Deus ordenava, dava, fazia. Ela fala assim: pastor, como? Porque Eliseu era temente a Deus, era um homem que orava a Deus, que buscava a Deus acima de todas as coisas. Eliseu era um servo de Deus. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem está, esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco. Manda-lhe servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. Vocês veem que a gente não faz mal com mal. Deus nos ensina até no Velho Testamento: não se faça mal com mal. A palavra dele está aqui em Romanos, né? Que a gente deve fazer bem. Então, ele mais uma vez, Eliseu serve da água e pão para aqueles homens. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Você vê que Deus, ele cuida de detalhes. Ele é Deus de detalhes. Por quê? A Síria poderia tentar voltar a atacar Israel de novo. Mas eles foram tocados.
e viram, e foram e sentiram o quanto era mexer com aqueles homens, o quanto aquilo não era saudável fazer. Mas dentro disso tudo tem um salmo que a gente vê o quanto que Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós, nós temos que descansar no Senhor. Descansar. É o Salmo 139, do 1 ao 24. Salmo 139, do 1 ao 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu disse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará com o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles! Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade em vão e rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Então aqui, Davi, ele deixa bem claro, que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus todos os dias, todo momento. Ah, pastor, eu estou numa situação que eu não consigo nem orar a Deus. Meu irmão, ora. Ah, tem um anjo espiritual sobre mim e tal. Meu irmão, jejua e ora. A busca por Deus, ela é constante.
Se a gente desanimar, a gente enfraquece. É como ele cita a brasa de fogo, como ele cita o fogo. Se ele diminuir e apagar, acabou. Se não tiver alguém ali do seu lado firme e forte, você cai. Já vi pastores caindo. Triste, né? Mas por quê? Não teve apoio. Não teve alguém que chegasse. Lógico, ele deixou a situação se mover, deixou a situação daquele caso, e aí o inimigo entrou e ele não teve forças para defender, porque quem poderia estar apoiando ele se afastou. Então, como o pastor Gêner fala, questão de amizade, questão de pessoas que expressam a mesma fé que a sua, tem que ser perto de vocês. Eu confidencio coisas para ele, como ele também confidencia coisas para mim. Nós temos eu falo que Deus é maravilhoso, porque muitas das vezes ele vai falar alguma coisa, Deus já fala com o meu coração. E quando eu falo, a gente fala, bate a mesma coisa, mesma situação, mesma resposta. Mas aí tem aqui Mateus 5, 43, 48. Em Mateus 5, 43, 48, fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então aqui está Então aqui em Mateus fala claramente, amem os seus inimigos, orem pelos seus inimigos, desejem o bem, não paguem mal com mal, mas sim o bem com o bem. Mesmo se a pessoa mesmo que a pessoa fale mal de você, que a pessoa tente, foi o exemplo que eu dei, ele não quis ouvir, porque Deus falou, você não vai ouvir, mas ora por ele. Não é sentir raiva não, é orar pelos seus inimigos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então a palavra fala, sejamos perfeitos como o nosso Pai, como o nosso Deus. Que exemplo maior? Deus poderia destruir todos. Ele deu seu filho, seu único filho, unigênito, para que morresse naquela cruz, pelos pecados, pelos nossos pecados. Que amor mais específico que isso? Que exemplo maior de que muitos, às vezes, a gente sabe que falavam mal de Jesus, que faziam coisas erradas. Quer dizer, ele deu seu filho para provar que o amor dele por nós é maior.
Em Romanos 8, 5, 11, Romanos 8, 5, 11, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha aí para vocês verem. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Irmãos, sabia que tem gente dentro da igreja que aí ele ainda é mais carnal do que espiritual? Tem. Infelizmente tem. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quer dizer, se a gente deixar a nossa carne tomar a gente vai parar de ouvir Deus. E é muito sério isso. É muito sério. Nossa luta igual eu falo quando eu uso o título, a batalha. O que Deus está mostrando? É uma batalha constante. Porque a sua carne às vezes quer fazer alguma coisa. E você tem que lutar com ela. Não. Eu sou filho, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu não preciso fazer isso. Sai de mim em nome de Jesus. Se aquieta. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha aí. Eu estou na igreja. Eu posso tomar aquela cervejinha aqui. Posso? Não, vou tomar só latinha. Ele toma uma latinha um dia, no outro ele já está tomando 2, 3, daqui a pouco está embriagado da bebida. Correto isso? Não. Se Deus está falando que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, claramente, as palavras de Deus estão nos ensinando que não devemos submeter a nossa carne. Ah, pastor, mas tem uma hora que tem uma determinada situação, é difícil, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou de jejum, certo? Estou de jejum. Quando eu chego, um cheiro de churrasco. Não, tem até um outro antes, que eu fui levar minha filha na casa da tia dela. E o meu cunhado estava ali e falou assim: eu adoro, gente, tem uma coisa que eu adoro, é torresmo. E tal, o jeito também, a cara dele é doido, mas o jeito aí é doido. Não, desce aí, vamos comer o torresmo. Ô, meu irmão, obrigado, eu estou de jejum. Nossa, gente, ficou até mesmo. Não, aí desce aqui, não posso. Porque se eu deixasse minha carne falar, eu ia lá descer lá no outro. Torresmo aqui, uma coisa é forte também. A torresmo tá lá. Aí o torresmo lá e tal, vou comer aqui. Mas sabe o que eu falei com Deus? Eu falei assim: como eu vou levar a palavra hoje, eu quero ficar com o Senhor na minha casa. Por que eu estou falando isso? Porque Ele me chamou para descer. Eu falei: não posso. Eu não preciso citar, falar para a pessoa, porque ele não vai compreender. Mas eu falei: não posso. Arranquei o carro, fui embora para casa, estou lá ouvindo louvor e estou lá em paz com Deus.
Isso eu fiquei de 17 horas da manhã. Deu umas cochiladas porque a noite foi meio intensa. Algumas vezes, então teve algumas horas que eu cochilei. Mas mantive-me na presença. Outra coisa, teve almoço na casa da minha cunhada. Minha esposa perguntou: você vai? Ou não? A minha carne, vocês acharam que ela assim, vai lá, pô. Ainda mandaram foto lá com um pedaço de linguiça, carne, não sei o quê, feijãozinho, aquela coisa toda. Eu olhei e falei assim: vou não. Eu não tenho que me submeter à minha carne. Ela vai me pedir, ela vai falar. Aí, o que você está perdendo? Torresminho, feijãozinho, linguiça, uma coisa. Não. Eu tenho que entender que eu não vivo por isso. Vocês verem, eu fui levar meu filho na cursão. Ele faz uma cursão na igreja onde ele frequenta. E eu também estava fazendo cursão, mas hoje eu não fui. Aí, quando eu estava indo para a cursão no Antônio Carlos, tem um negócio que chama coco-cana. Tem um pastel delicioso. E eu fui. Estava fechado, que era 7 e pouco. Aí na volta, eu falei com o Senhor: Pai, eu estou com vontade de comer pastel. Mas é porque eu nunca alimento que eu vou ter. Eu sou diabético, eu preciso me alimentar. Desde de manhã. Como eu passei o ciclo da noite toda, eu tenho que comer uma coisa de manhã. O Senhor falou assim: vai, meu filho, aproveita desse manjar. Você quer? Pode ir. Você é meu. Não tem problema você comer lá os 2 pastéis igual eu comi, tomei um cafezinho. E vou para casa feliz, tranquilo, para mim tranquilo. Eu podia tomar café em casa, comer um pão, eu queria comer uma coisa diferente. Mas a gente tem que fazer isso direcionado por Deus. Porque se Deus falar não vai, eu não vou. Eu não vou desobedecer não, mesmo que o desejo de Deus esteja assim, aquela vontade. Tudo bem, mas Deus entendeu. Que a única alimentação que ele já sabia, que o único alimento que eu ia alimentar era aquilo ali, depois não ia ter mais nada. Eu tomei água. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos lá, já estou quase acabando, tá? Hebreus 12, 14, 15. Hebreus 12, 14, 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Eu já preguei sobre, já li isso aqui na igreja. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas prestem atenção. Esforcem-se para viver em paz com todos. Deus está dizendo: sejam fortes para viver em paz. Esforcem. Não dê o desânimo, não dê nada. Pelo contrário, se esforcem. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Essa questão da raiz de amargura
Nunca, falo para os que estão online, nunca deixem raízes em seu coração. Nunca. Se você tem alguma coisa, ore a Deus. Eu fiquei chateado com aquele irmão. Não dá para engolir. Não. Errado. Vai orar. Vai pedir a Deus para quebrar essa raiz, tirar essa raiz de dentro de você, essa amargura, essa coisa ruim. Para que você possa. Porque senão, isso aí se brotar, vai sair contaminando todo mundo. Todo mundo. Vamos lá para o último. 1 Tessalonicenses 5, 15 ao 23. 1 Tessalonicenses 5, 15 ao 23. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Então, quer dizer, a palavra está falando que a gente tem que ser mesmo se a gente estiver numa trilha. Lógico, gente, não estou falando que você está no velório, você não vai ficar rindo dentro do velório. Perigo. O outro vai esse cara está doido, é louco. Mas alegre-se. Alegre-se. Não deixa a tristeza bater. Se a tristeza bate, vem coisas ruins. Orem continuamente. Ore sempre. Busque a Deus sempre. Jejum. Busque a Deus sempre. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas pastor, quer dizer que se o cara bateu no meu carro, estraçalhou o meu carro, o cara estava bêbado, dê graças. O cara me xingou ali, o cara, dê graças. Deus, Ele quer isso de você. Ele não quer que você se levante contra ninguém, não, pelo contrário. Sabe que uma das coisas que eu estava falando, o pastor Gênero também falou a mesma coisa, é o silêncio. Em determinadas situações, a gente está vendo que a situação não está do nosso agrado, silencia. Fala nada, não, porque a sua carne, se você abrir a boca, ela vai gritar e vai falar coisa que você não quer. Mas no silêncio, Deus trabalha. No silêncio, Deus começa a trazer para vocês respostas para aquela situação. Porque Ele está vendo. Você está em silêncio, mas está com o pensamento focado nele. Não apaguem o espírito. Olha que interessante. Não apaguem o espírito. Porque aquele que apaga o espírito, às vezes você fala assim, pastor, mas você está falando só da carne. Estou falando da carne. Mas o Satanás, ele aproveita o quê? Só a carne. Ele age no seu espírito? Não. Ele não pode. Ele não consegue. Mas se você apagar o espírito, ele vem. Opa, esse aqui está do meu jeito. Vou pegar ele na carne aqui, o bicho vai pegar. Não tratem com desprezo as profecias, meus amados. Eu vou falar isso uma vez, eu estava no monte e um rapaz veio me dando uma profecia. Eu conheci ele. Eu estava olhando, mas eu estava no gente. Sabe que a pessoa que está no espírito,
que pode passar um barulho de qualquer forma, uma pessoa chegar a te incomodar, que você tranquilo. A hora que ele começou a falar a profecia comigo, o Espírito Santo falou assim: não ouça. Deixa acabar dele falar e você muda de lugar. Aí tem um pastor Adão, que conhece ele já há mais tempo lá, virou para mim e falou assim: ô pastor, ele falou algumas coisas, falou, não dá ouvido não, esse cara ele é profeta não. O Espírito Santo era que Deus colocou no pastor Adão para confirmar para mim que ele não era um profeta. Agora, eu respeito os profetas e muito, porque Deus usou os profetas de antigamente e usam até hoje, mas tem discernimento de discernir aquilo que é Deus e aquilo que não é Deus. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Palavra brava aqui, ó. Não tratem das profecias, mas ponham à prova todas elas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Nós temos que afastar de tudo aquilo que a gente vê que é mal. A gente tem que afastar. Meu filho teve um encontro com Deus, tá? Ele, mesmo a gente, nós vamos falando, pô, mas o senhor é pastor e tal, sou. Mas eu não fico 24 horas falando dele, nem posso. Então, para alguns irmãos que a gente, eu já até falei, quase que o diabo pega ele. Só que Deus já tinha uma promessa na vida dele. Deus já tinha uma promessa na vida dele. Deus foi lá, pegou ele, mas lapidou e está com ele até hoje assim, desse jeito. Ele hoje foi pegar ele 7 horas da manhã, vai sair de lá 8 horas da manhã. Vamos sair daqui, eu vou passar lá e pegar ele. Então, o que eu falo com isso? Afaste-se de toda forma de mal. Então, aí o que eu falo para você? Que eu falei para ele, meu filho, não se assuste se determinados colegas seus se afastarem de você, porque é Deus que vai fazer isso. Por quê? Por quê? Porque se pegar esses que estão no mundo e você automaticamente é igual aquele exemplo da laranja podre dentro do saco da laranja boa, ela vai contaminando as outras. E assim é nós. Assim é a gente. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, essas palavras, tem hora que a gente fala assim: ah, pastor, você fala só para você. Não, fala para mim também. Eu estou aprendendo. Todos os dias nós aprendemos. Mas, isso aqui, ó. Isso aqui. Essa palavra aqui, ó. Meu coração. Ela tem que morar no meu coração. Ela tem que criar raízes, não do mal, mas raízes que eu possa viver a cada dia. Mas pastor, você não pode às vezes falhar, errar. Nós somos seres humanos, irmãos. Se a gente, um que foi perfeito foi Jesus. Nós podemos falhar? Podemos.
Mas dobra seu joelho, peça perdão a Deus e fala: Deus, me perdoe. Eu me falhei aqui, mas me perdoe. Ele sabe. Sabe o que é o mais bonito? É você pedir perdão e falar com Deus, conversar com Deus. Deus agrada disso. Deus agrada dos humildes e não dos soberbos. Deus agrada dos humildes. Deus ama os humildes. Aquele que reconhece que mesmo sendo errado, errou, e pede perdão a Deus. Nossa, isso para Deus é. Mas o que Jesus falou? Não peque mais, ou não erre mais. Porque aí Deus vai falar: peraí, você já vai pedir. Não, tudo bem. Você pode até errar de novo e pedir perdão de novo. Mas vigiar. Vigiar. Então, essa pregação, essas palavras, eu aprendo da seguinte forma: que a cada dia mais, mesmo que eu estiver, às vezes, cansado, às vezes falo assim: não vou orar. Não, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar. Por quê? Porque o amor de Deus, ele tem que estar em nossos corações. E para vencer a batalha do mal, é só em cima disso aqui, só no bem. Que é a palavra de Deus, que é Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amados, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Gino, e que fique para vocês em seus corações uma palavra que, igual eu falei, até eu mesmo estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu tenho que ser muito humilde para falar isso. Eu estou aprendendo cada dia. Cada dia. E isso é maravilhoso. Então, agradeço aos irmãos que estão aqui. Agradeço aos irmãos que estão online. E agradeço a Deus, primeiramente a Deus por tudo isso. Por me usar. Por eu ser um vaso para que eu possa ser usado por Deus aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Amém? Glória a Deus. Pastor Gênero. Glória a Deus. Deus aqui, meus irmãos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Se coloca sobre os seus pés. Glória a Deus. Vocês querem entender como um servo, uma pessoa, vou falar no meio cristão, ele rompe, não é com as conquistas, mas sim com a humildade. Seja humilde onde quer que você for. Seja humilde. A humildade, através do ensinamento da Sagrada Escritura, é um tapa na cara daquele que quer o seu mal. Você não precisa pagar um mal com um mal. Você precisa simplesmente ser o reflexo de Jesus para aquela pessoa. Amém. Através do reflexo eles vão ver humildade, vão ver amor, vão ver ternura, vão enxergar a paz.
Sabe, haverá momentos, sim, como o pastor Gilles que citou como exemplo, uma batida de carro. A pessoa bebeu, bateu o carro, era para chegar e não. Dá glória a Deus. Está passando por coisa difícil, dê glória a Deus. A pessoa fez isso comigo, dê glória a Deus, porque é o que eu disse, você alinhou o que o pastor falando, que eu falei quinta. Quando você dá glória a Deus, você está dizendo, olha, eu tenho um Deus que está olhando por mim. E quando você dá glória a Deus, você está dizendo, Ele fará tudo. Ele é o Senhor da glória, o Senhor do poder, o Senhor da cura. E é assim, meus irmãos. Mas sejam humildes sempre. Amém? Amém. Vamos terminar o culto em nome de Jesus. Nós temos culto às quintas-feiras, 19 horas, em nome de Jesus. Temos aos domingos. E minhas irmãs, a gente está para abrir uma célula. Então os irmãos oram. Assim, pastor, eu gostaria de uma célula lá em casa. Fala com o pastor. Amém? Nós vamos já programar algumas visitas já. Eu estou me preparando para essas visitas. E vamos começar também uma escola bíblica, onde nós teremos ensinamentos. Quais serão esses ensinamentos? Matéria será a palavra de Deus. E o conteúdo vai ser conteúdo que nós aprendemos no seminário. Pastor Paulo, o Júlio tem aprendido, eu aprendi. Os irmãos também vão estar tendo a oportunidade de estar apresentando, estudando e também nos ensinando. Amém? Em nome de Jesus, faça sinalzinho para receber a bênção final, em nome de Jesus. Pastor, agora é que desce a serra, né, pastor? Aleluia. Ai, Jesus, vamos orar. Senhor eterno Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos ensinou hoje, Pai. Que nós sim temos que ficar alertas, porque o mal a todo momento está tentando nos impedir, nos atrapalhar. Mas nós aprendemos também, Senhor, que aquilo que nós recebemos a cada dia através da sua sagrada Escritura, o que nós aprendemos todos os dias, além de ser um alimento diário ao nosso espírito, é a resposta para todas as coisas do qual nós precisamos. Aprendemos também, Senhor, na tua palavra, que nós possamos sim, a cada dia que nós paginarmos o teu livro, a Sagrada Escritura, nós vamos aprender a combater tudo aquilo que tem nos tentado nos afastar de ti, tentado nos atrapalhar. Então, meu Deus, que eu e meus irmãos aqui presentes que estão assistindo, em nome de Jesus, possamos a cada dia nos aprofundar, Pai, naquilo que o Senhor nos deu, que é a tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, meu Pai, para que o Senhor continue falando fortemente ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que eles possam ter uma semana repleta de vitórias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Desde já, prepara, Senhor, prepara o coração deles, Pai, porque eu tenho certeza, Senhor, que quando eles saírem daqui, o Senhor vai continuar falando aos corações dos meus irmãos. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vão em paz, uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus.